O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do primeiro livro dos Reis, e nós aqui ouvimos novamente, continuamos ouvindo o relato a respeito deste grande profeta de Israel, Elias, este homem impetuoso, fogoso, isto é, cheio do fogo de Deus, que faz até mesmo o fogo do céu descer, que interpela e enfrenta reis, que interpela e enfrenta os profetas de Baal e vence-os. Quer dizer, é um grande profeta de Israel, um dos maiores profetas de Israel. E nós vemos aqui, na quarta-feira, nós ouvimos parte da sua história. Ontem, sendo o dia de Corpus Christi, tivemos leituras próprias, mas o contexto aqui é o seguinte: ele vence os profetas de Baal, ele anuncia a chegada da chuva. Lembre-se que Israel havia 3 anos que não chovia, então, embora o céu estivesse limpo, como se diz, um céu de brigadeiro, ele diz a Acabe: vai chover. E era claro, era uma profecia muito incrível, não muito crível, porque como é que poderia cair uma chuva torrencial com um céu límpido, com um céu claro? E ele manda o servo dele, e depois de 7 vezes, o servo diz: eu estou vendo uma nuvenzinha chegando. E diz aqui no final do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, ele diz: vai dizer a Acabe, prepare o carro e parta, para que a chuva não o surpreenda. Acabe, o rei Acabe, entra no seu carro puxado a cavalos, segue para o seu palácio, e diz que Elias, com a força do Senhor, foi correndo à frente de Acabe. Imagine aqui como esse homem é impetuoso. Ele vai correndo à frente do carro puxado por cavalos, até que Acabe chegue ao seu palácio, para mostrar claramente que ele era o profeta de Deus e que Acabe era chamado à conversão. E nós meditávamos na quarta-feira do quão generoso Deus é e dos sinais que Deus dispensa para converter o nosso coração. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus é generoso em conceder as suas graças para mudar o nosso coração. Pois bem, então quando Elias chega ao palácio,
e conta à sua esposa Jezabel que os 450 profetas de Baal foram mortos, que a religião dela foi humilhada e que o Deus de Israel foi exaltado, ela diz, início aqui do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Eu aconselho quem depois quiser fazer uma leitura corrente, você começa a partir do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e seguintes. É uma leitura espiritual que enriquece o nosso coração, conhecer a vida desse servo de Deus. Pois bem, e por quê? Porque é alguém próximo a nós. Nós veremos daqui a pouco porque é que eu estou falando isso. Então Elias, quando Jezabel sabe disso, Jezabel diz: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, não faço contigo o mesmo que fizeste aos meus profetas. A rainha Jezabel jura morte ao profeta Elias. Disse: eu vou te matar, da mesma maneira que os meus profetas foram mortos. E diz então que Elias teve medo e se pôs a caminho para salvar a sua vida. Meus irmãos, nós ouvimos aqui, parece que há uma contradição. A antífona de entrada da missa de hoje, retirada do Salmo 26, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a segurança, é o baluarte da minha vida, perante quem eu tremerei? Parece que, dizendo isso, o cristão é alguém que não sente medo, que não sente aquele aperto no coração, que não experimenta as inseguranças da vida. Não é isso. O cristão, não obstante tudo isso ele possa sentir, ele sabe que a sua segurança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isto é, embora nós possamos experimentar algum medo ou alguma insegurança, nós somos chamados a dar um passo na fé e dizer: o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é o pastor que me conduz, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, eu não terei medo. Então percebe que no coração do cristão, não poucas vezes, pode acontecer essa luta do medo e da confiança, mas se ele tiver fé, a confiança no Senhor prevalecerá. Se ele tiver fé, não obstante o medo que ele possa experimentar, no final, a sua confiança em Deus o fará forte. Tudo posso naquele que me dá forças. Mas não é que nós nos tornemos imunes a essas limitações da nossa natureza e das nossas imperfeições. Então, o grande profeta Elias, diante desta palavra da rainha Jezabel, diz aqui que ele teve medo e tomou um outro caminho, fugiu para salvar a sua vida. Chegou a Bersabeia de Judá e continuou o seu caminho deserto adentro, desejando para si a morte. Imagine, tal foi o desânimo que tomou conta do coração de Elias. Você vai dizer: ah, padre, mas isso daí não é perfeição. É verdade, não é perfeição, foi fruto da sua limitação, da sua fraqueza. A perfeição nós iremos encontrar em Cristo e naqueles que são servos de Cristo. É claro que a plenitude do Espírito nos é concedida com a vinda de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento ainda são figuras imperfeitas daquilo que haveria de vir, daquela graça que o Senhor disse que quem nele tivesse fé faria coisas maiores do que até mesmo aquilo que ele fez. Mas era um servo de Deus, um grande servo de Deus. E diz que Elias desanima, deseja a morte e diz: basta, Senhor,
tira a minha vida, pois eu não valho mais do que os meus pais. O desânimo, o cansaço, o medo, quantas batalhas já havia enfrentado, quantas perseguições já havia sofrido, e Elias, então, desanima, se cansa. Aqui, meus irmãos, deve ser um ensinamento para nós. Isto é, quando o desânimo, o medo, o cansaço, as dificuldades batem à porta da nossa alma, nós precisamos não nos fechar em nós mesmos e nos nossos medos, mas precisamos ser humildes o suficiente para dizer: Senhor, eu estou fraco, eu preciso da tua ajuda, o desânimo tomou conta de mim, eu preciso do teu auxílio, Senhor. Isto é, buscar a Deus na oração, porque se nós ficarmos ensimesmados, fechados simplesmente nos nossos problemas, nós não encontraremos em nós mesmos a solução. Então, por mais que venha a tentação de que nós abandonemos a oração quando a cruz pesa, mais do que nunca, quando a cruz pesar, ao Senhor precisamos recorrer ao Senhor, buscar o Senhor. Eu sei, meus santos, que isso pode parecer uma frase já pronta, uma receita feita, mas é o ensinamento dos santos, é o ensinamento dos profetas, é o ensinamento até mesmo do próprio Cristo, quando na sua humanidade se cansou, ele rezou. Jesus Cristo que suou sangue, Jesus Cristo que sentiu uma tristeza profunda na sua no seu coração, uma tristeza de morte. Jesus ali recorreu a Deus. Na sua humanidade, Jesus Cristo rezou, e nós somos então, meus irmãos, ensinados aqui pelo profeta Elias a levar mais a sério a nossa vida de oração. Quando você perceber que você está esfriando na sua generosidade, que você está esfriando na radicalidade do seguimento a Deus, quando você não tem combatido com todas as forças os seus vícios e os seus pecados veniais, de você não apenas recorrer a Deus quando a desgraça já está instituída, quando o pecado mortal acontece, busque a Deus sem sombra de dúvidas, mas buscar a Deus constantemente. Quando você perceber o mínimo desânimo se avizinhando do seu coração, você recorrer a Deus e pedir a força do Espírito Santo, um ânimo novo na sua fé, uma porção dobrada do Espírito, a graça de amar mais. Pois bem, Elias então aqui no cansaço, no desânimo, disse: dá-me, Senhor, dá-me a morte. E disse que ele se deitou e dormiu. Mas um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre as pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e tornou a deitar. Interessante que a igreja sempre leu neste pão e nesta jarra de água figuras, símbolos eucarísticos. O Senhor que nos alimenta com a Eucaristia, o Senhor que nos alimenta com a sua graça. E é interessante que, embora Elias tenha comido e bebido, ele volta a dormir novamente. Isto é, nós queremos às vezes que os nossos desânimos espirituais, que a frieza que possa ter visitado a nossa alma, que os problemas da nossa vida desapareçam assim, quando nós precisamos ser perseverantes. O remédio é a oração, ou melhor, se nós aplicarmos, se nós dermos o combo completo, o remédio é oração, penitência e caridade, entendendo aqui oração, os sacramentos, sem sombra de dúvidas, todos os sacramentos necessários, entendendo aqui a palavra de Deus, por oração, penitência, tudo aquilo que nós pudermos fazer, um jejum, uma pequena vigília, a poda das nossas vontades, renúncia de pequenas coisas,
e tudo isso movido por caridade, oferecendo a Deus, oferecendo a nosso Senhor pela sua salvação e pela salvação do mundo inteiro. Ora, se você perseverar nisso, saiba, você não se perderá. Santo Afonso, quando diz, quem reza se salva. Ora, ele não está dizendo que quem reza uma vez, mas quem persevera na oração se salvará. Então precisamos perseverar, porque você pode dizer, padre, mas eu já tenho rezado e este desânimo não larga a minha alma. Padre, eu continuo rezando e eu tenho dificuldade de me desvencilhar de pequenos apegos. Pois bem, meu santinho, continue rezando, continue fazendo as suas penitências e oferecendo isso como expressão do seu amor a Deus, pedindo a Deus a graça de amá-lo mais e de amá-lo com mais generosidade. E se você perseverar nesse caminho, no momento certo, a graça virá. Graça esta que já está vindo, mas virá de uma maneira, porque se você está perseverando, é porque a graça não o abandonou. Que nós não perseveraríamos se a graça de Deus não nos acompanhasse. Nós não rezaríamos se a graça de Deus não suscitasse a oração e não nos desse a perseverança nesta mesma oração. Então, continue, e no momento certo, a graça de Deus em plenitude se manifestará na sua vida. Pois bem, o profeta comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor, de novo, diz aqui, mas o anjo do Senhor voltou a tocá-lo e dizendo, levanta-te, come, o caminho é superior às tuas forças. Levanta-te, come, tu tens ainda um caminho a trilhar, e este caminho é superior às tuas forças. Quer dizer, ele comeu, desanimou novamente, voltou a dormir, o anjo veio, o acordou. Quer dizer, é Deus que não nos abandona, Deus que nos chama novamente, vamos lá, levanta a cabeça, recomeça, vamos novamente, levanta a cabeça, recomeça, vamos novamente, recomece uma outra vez. Nada de querer que por orgulho, não querer recomeçar, por vaidade, querer já ser santo assim da noite para o dia. Deus pode, sem sombra de dúvidas, mas às vezes essa vontade de ser santo já, agora, é preguiça e vaidade, preguiça de perseverar e saber que o santo não se improvisa. A graça de Deus, ela vai trabalhando a nossa alma. Então é preguiça de continuar e vaidade de dizer, eu já sou santo, eu nem trilhei tanto assim, eu nem demorei tanto para ser santo. Então Deus sabe, meus irmãos, mas de uma coisa é certa, se nós perseverarmos, nós seremos santos, porque Deus é fiel. Deus não deixará faltar graça alguma para que nós o amemos e o amemos muito. E santidade é isso, é amar muito a Deus. Pois bem, o profeta então se levanta e diz, Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Aí começa a leitura de hoje. Elias então sai da cidade, passa pelo deserto, sobe a montanha e se encontra com Deus. Diz então que Elias, chegando ao Horebe, ele entra em uma caverna e passa ali a noite. Versículo 10. E Deus pergunta, Elias, o que fazes aqui? Por que estás aqui? E Elias diz, Senhor, o zelo me consome, o zelo pelo Senhor Deus dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, assassinaram teus profetas, fiquei somente eu e ainda procuram me matar. E o Senhor disse, sai
e fica de pé diante do Senhor, porque eu vou passar. E diz ali que Elias então permanece, esperando a vinda do Senhor. Mas entenda aqui, meus santos, Elias, ele saiu da cidade, ele passou pelo deserto, ele subiu a montanha e ele permaneceu no Senhor. Isso aqui não são puras palavras, isto é, houve um caminho de interioridade, de interiorização na vida de Elias. Este homem fogoso, este homem impetuoso, este homem cheio do Espírito de Deus, precisava crescer no amor de Deus, no conhecimento de Deus, na intimidade de Deus. Ora, meus santos, se isso foi verdade na vida do profeta Elias, é verdade também na nossa vida. Nós precisamos crescer na interioridade, nós precisamos crescer na oração. E diz então que Elias ali, esperando Deus, esperando a vinda de Deus, vem um vendaval que quebra os rochedos, vem depois um terremoto, depois veio um fogo, mas em todos eles diz a palavra, Deus não estava ali presente. Ele, Elias, tão acostumado com o fogo, com a presença de Deus por meio do fogo, ele tão acostumado com a presença de Deus, com o terremoto, com os vendavais, ele agora precisa descobrir a presença de Deus no silêncio, naquela brisa leve e suave, que mal se ouvia. Ele precisou reconhecer Deus ali, naquele encontro. Percebe, meus irmãos? Deus então foi uma novidade para o profeta. Ele teve que conhecer a Deus de uma maneira diferente. Ninguém pode ter a pretensão de dizer, eu já conheço Deus e sei como Ele se manifesta. Nem Elias sabia. Isto é, Deus se manifestou de uma maneira nova, mas ele só descobriu porque ele subiu ao monte e permaneceu em silêncio na presença do Senhor. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, é uma sexta-feira após Corpus Christi, aqui na nossa paróquia. Toda sexta-feira é dia de adoração, passamos o dia inteiro em adoração diante de Jesus sacramentado. É dia de silêncio, de permanecer na presença de nosso Senhor em silêncio. Silêncio aqui, entendamos, em oração silenciosa, em diálogo silencioso. Pode ser sim, em um silêncio em que você olha Jesus e Jesus olha você, mas não de um silêncio morto, ineficaz, mas de um silêncio vivo de comunicação de amor. Tiremos este dia. Se você, meu santo, minha santa que acompanha pelas redes sociais, se você não tem uma igreja para onde ir e permanecer na presença de Deus, no Santíssimo Sacramento, que você hoje escolha uma horinha mais generosa, se retire no seu quarto, no quintal, em algum lugar em que o silêncio seja mais promissor, e se recolha em oração e peça a Deus a graça de se encontrar mais profundamente com Ele. Meus irmãos, e talvez você diga, padre, mas olha, eu sou um homem já de oração, e eu posso olhar aqui e ver aqui os meus ministros extraordinários da comunhão, várias lideranças aqui na igreja, pessoas de missa diária, mas meus santos, não tenham a ilusão, esta medida com que vocês têm amado a Deus é tão pequena. Vocês podem e devem amar a Deus mais. Eu posso e devo amar mais a Deus, e Deus quer que nós o amemos mais, e Deus quer que nós o conheçamos mais, que nós sejamos mais amigos, mais íntimos amigos dEle. Mas para isso nós precisamos nos refugiar na caverna, como Elias. Para isso nós precisamos fugir um pouco do tumulto da cidade, como fez Elias. Mas antes nós precisamos nos desvencilhar daqueles modos que nós já conhecemos,
e abrir o nosso coração para o inaudito, abrir o coração para a novidade de Deus, de dizer: Senhor, fala que teu servo escuta. O que é que tu queres de mim? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso fazer? Que às vezes você já diz assim: eu já sei o que Deus quer para a minha vida, e eu já faço. Será? Será mesmo que você já sabe tudo aquilo que Deus quer para você? Lembra, Elias viu o fogo com o qual ele estava acostumado, e Deus não estava no fogo. Elias viu o terremoto e o vendaval com os quais Elias estava acostumado, e Deus não estava no vento nem no terremoto. Isto é, Elias teve que descobrir algo novo da vontade de Deus para a sua vida. E acredito, meus santos, que nós também sejamos generosos, dediquemos um tempinho a mais à nossa oração, a uma oração em que o diálogo com Deus tenha um lugar maior, a uma oração em que haja momentos de silêncio, para que você possa ouvir Deus falar no seu coração. Oração que leve você a passar o dia de hoje na presença de Deus. Por isso que eu até aconselharia, se possível for, que este momento seja agora pela manhã, porque pode ser que você passe durante a manhã este momento e só perceba a voz de Deus entre os afazeres do seu dia, à tarde ou à noite. Mas não tenha dúvidas de que para aquele que fala, para aquele que reza, Deus fala. Aquele que reza, ele aguça, ele prepara o seu ouvido espiritualmente para ouvir a Deus. Mas se a gente não para, se a gente não reza, a gente vive em meio a esse barulho do mundo, e é claro, não terá os ouvidos espirituais o suficiente para ouvir a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer para a nossa vida. E não tenhamos dúvidas, meu santo, que será sempre o melhor. Não será sempre fácil, mas será sempre o melhor para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Que Santo Elias interceda por nós, para que também nós, assim como ele, encontremos a Deus no silêncio da nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.